software RapidDuct, software para distribuição de tubulação de ar-condicionado. Nesse vídeo, vemos uma apresentação geral de um projeto feito passo a passo pelo software. Então, o software RapidDuct é um software que já possui plataforma própria de trabalho, onde podemos ter acesso aí à base de dados, com todos os modelos de dutos. Podemos modificar, editar, criar novos modelos circular, retangular, circular flexível. Podemos ainda modificar já o existente ou simplesmente eliminar um já também criado pelo sistema. Podemos ter acesso também a toda a base de modelos de difusores, né? Então basta clicar no modelo, modificar. O software já mostra também todas as características que é utilizada para aquele meu modelo. Podemos criar também novos modelos. Podemos simplesmente entrar em base geral, modelos de aparelhos. O software já possui aí algumas opções de aparelhos com as configurações, seção de descarga, seção de aspiração, velocidade de giro, dimensões, né? O software permite também você cadastrar novos modelos, novos fluxos já existentes, ou simplesmente criar um novo modelo, né? E o software já vai criar o gráfico de forma automática, justamente com a configuração inicial. Podemos ainda ter acesso aqui a toda a parte de tipos de locais, né? Que são os locais onde será utilizado aí o nosso sistema, né? Então podemos entrar aqui e modificar, né? Temos aqui o volume por pessoas para cada ambiente, né? Então o software permite também você cadastrar novas características de locais que será utilizada aí para o sistema. Então, uma vez escolhidos esses parâmetros, podemos entrar aqui em dados gerais, né? Podemos escolher qual método de cálculo que iremos trabalhar. Então o software trabalha tanto com atrito constante como recuperação estática, né? E basta escolher o tipo de local aí que iremos trabalhar para o nosso dimensionamento. E aqui escolher o modelo, né, do duto que iremos trabalhar. Então, por exemplo, vou escolher aqui duto de alumínio, o tipo de transformação, que é o cotovelo reto ou liso, né? Relação em RH, que é a curvatura aí da nossa tubulação, e a altura máxima que teremos aí para aquela nossa tubulação. Aqui podemos já definir o modelo de boca de impulsão e o modelo também de boca de retorno. Vou dar a aceitar. Podemos ainda configurar toda a parte de opções de unidades, né? Também de representação de cálculo. Podemos ter acesso também a toda a parte de registro, né? O software permite você cadastrar todos os dados referente àquele meu projeto, em nosso projeto, né? Basta entrar com o local de endereço, o software já busca no Google Maps de forma automática o local daquele seu projeto, né? Já fica cadastrado dentro do sistema aí de forma automática, né? E agora basta importar a planta aí DWG ou DXF que queremos trabalhar. Então o software já possui a plataforma própria de trabalho, não é necessário ter AutoCAD aí para o uso. Então o software tanto permite importar como exportar a planta DWG ou DXF. Então eu vou dar, por exemplo, importar desenho, né? Basta localizar o local onde se encontra a planta DWG ou DXF, clicar, abrir, né? Abrir, e o software já carrega aí automaticamente aí a nossa planta como referência que iremos utilizar aí para o nosso projeto, né? O software ainda possui uma ferramenta onde você pode definir a escala de trabalho. Então o software trabalha com a escala em metros. Então às vezes recebemos aí arquivos em centímetros ou em milímetros. O software possui uma ferramenta que converte automaticamente a escala. Basta clicar aqui em ferramenta, plano, né? Clicar, por exemplo, nessas duas extremidades. Vemos que esse projeto se encontra em centímetro e vou passá-lo aí para metros. Então vou pôr 7,74. O software já fez a escala aí automático de todo o meu projeto. Então, uma vez feito isso, qual que é o próximo passo? A gente criar os layers que farão parte aí do nosso projeto. Então eu vou entrar aqui em gerente de camadas, né? O software permite também fazer uma limpeza do seu projeto, né? Caso venha alguma sujeira da sua planta DWG, basta entrar em ferramenta, limpar desenhos, né? E agora sim o software já fez a limpeza ideal para o trabalho ficar mais leve também e mais dinâmico. Então aqui temos os layers, né, desse nosso projeto, portas e janelas,
armários, né? E os muros que seriam aqui no layer verde. Agora eu vou criar os layers que eu estaria utilizando no meu projeto. Então eu vou criar aqui em layer novo, vou criar, por exemplo, o layer de aparelho. Vou definir como layer de cálculo, vou definir aqui uma cor, por exemplo, pode ser a cor amarelo, aceitar, né? Sempre deixando como layer de cálculo, né? Então vou clicar aqui novamente, novo layer, vou indicar como tubulação de impulso, né? De impulso. Vou definir como layer de cálculo também, né? E vou escolher uma cor. Pode ser, por exemplo, ciano. Do aceitar, vou criar um outro layer chamado tubulação de retorno, né? Vou definir também como layer de cálculo. Vou escolher uma cor, pode ser na cor vermelha, né? Vou criar agora os difusores, né? Então, por exemplo, difusor I, que é o meu I de impulsão, né? Vou definir também como cálculo. Vou escolher aqui uma cor, por exemplo, vou escolher a cor azul escuro, né? Azul royal. Vou criar um outro layer chamado difusor R, que é o meu difusor de retorno, né? Então aqui eu posso renomear a todo momento, ó, posso clicar 2 vezes, renomear, né? Difusor R, né? Vou definir também como cálculo, né? Vou dar uma cor, né? Vou colocar aqui uma cor, posso escolher aqui através da paleta de cores, escolher, por exemplo, esse laranja, aceitar, aceitar. Então eu defini, ó, os principais layers de cálculo do meu projeto. Qual que é o próximo passo agora? Vou deixar corrente, primeiro layer que eu estaria utilizando, que é o layer de inserção de aparelho, né? Então vou colocar aqui aparelho, vou definir como corrente, vou dar aceitar. Feito isso, eu vou vir inserir boca de impulsão, ventilador, né, que é o meu aparelho, que é o primeiro layer que eu escolhi. Vou escolher qual que é o modelo de simbologia que eu quero trabalhar, né? Então, por exemplo, eu vou escolher essa daqui, definir a escala de trabalho, né? Vou colocar, por exemplo, 2 e vou lançar o local onde eu quero definir esse meu aparelho. Então, por exemplo, quero que ele fique nessa parede, né? Então, a todo momento eu posso apertar o F8, né, para deixar aí retinho, ok? Então, definir aqui o meu aparelho. Se eu clicar 2 vezes agora, ó, eu tenho já alguns parâmetros, né, que eu posso selecionar já um modelo que eu quero trabalhar, né? Ou simplesmente deixar em stand-by por enquanto, né? Então agora eu vou lançar o traçado da minha tubulação de impulsão. Qual que é o próximo passo? Sempre definir qual o layer corrente. Então eu vou deixar corrente, por exemplo, a minha tubulação de impulso. Vou vir aqui simplesmente deixar como layer atual, vou aceitar e basta com a ferramenta de linha você definir o traçado da tubulação. Então vou clicar em linha, vou clicar aqui no ponto de conexão e vou atribuir uma distância. Basta clicar com o botão direito, coordenadas, por exemplo, 2 metros. Então eu sei aqui que é o início da minha tubulação. Então aqui eu já posso colocar um difusor, ou simplesmente eu posso continuar a minha tubulação. Então simplesmente eu posso clicar em repetir linha, depois ferramenta contínua e vou fazendo o traçado da minha tubulação. Então eu sei que aqui já tem um difusor, ou simplesmente eu posso continuar para cá e já lançar um aqui no ambiente abaixo. Então vem coordenadas, por exemplo, a 3 metros, né? E aqui eu posso continuar agora novamente, ó. Então eu tenho aqui um nesse ponto, né? Então um pouquinho coordenadas, né? Se eu fizer isso, ó, eu vou conseguir colocar um nesse ponto. Então simplesmente eu posso voltar, né, no meu projeto, vou selecionar a minha linha. Ah, Marcelo, mas eu fiz o traçado, eu posso voltar? Sim. Ou simplesmente você pode dividir essa linha em 2, né? Basta vir aqui em ver, edição, dividir em 2, o software já divide para mim automaticamente. Porém, ele divide mais com segmentos em polilinha. E agora basta partir. Partir, né? Já tenho linhas individuais onde eu estaria podendo aí lançar o meu difusor. E agora eu posso continuar aí a minha tubulação. Então venho para cá, coordenadas, vou colocar, por exemplo, a 4 metros, né? Posso repetir linha ferramenta contínua a qualquer momento, atribuir, por exemplo, a cada 2 metros, né? Eu posso copiar também
a minha linha através da ferramenta duplicar, lançar um nesse ponto e um nesse ponto, e continuar, né? Clicar aqui em continuar o meu traçado. Então eu tenho para cá, depois venho para cá e faço a curva nesse ponto. E aqui eu defino aí a coordenada. Então, por exemplo, 1 metro, né? Eu já posso agora voltar, né? Dar um zoom um pouquinho melhor, ok? E continuar o traçado. Então eu sei que aqui vai ter 1, mas eu posso continuar, ó, meu traçado para o próximo ambiente. Ferramenta, coordenadas, por exemplo, 4 metros, ok? Né? Vou continuar. Aqui eu não vou precisar de um difusor, nesse ambiente sim. Então eu posso clicar, né, uma coordenada, por exemplo 5 metros, né? Posso fazer aqui distribuição para cá, por exemplo, coordenadas 1 metro, e um para cá também, coordenadas aí, por exemplo, 2 metros. Então aqui eu tenho essa distribuição desses dois, né? Posso voltar aqui agora na minha distribuição, continuar o meu traçado, ó. Venho em linha, né? Venho agora aqui para o meu corredor, coordenadas, tenho, por exemplo, 5 metros. E aqui eu consigo fazer a distribuição, né? Então eu venho aqui em linha, faço a distribuição, por exemplo, a cada 5 metros. Então vou aceitar, posso copiar também, né? Se eu tiver o meu traçado, lançar, né? E posso continuar a minha tubulação. Então terei também nesse ponto, né? E agora, basta agora lançar a linha novamente, ferramenta contínua, passar para esse ambiente, né? Coordenadas, 3 metros, aceitar, posso colocar um para cá também, ou simplesmente eu posso continuar a minha linha, não tem problema, e um também para esse ambiente. Para esse ambiente eu posso lançar um nesse ponto, a 4 metros, né? Depois um nesse ponto aqui, coordenadas a 5 metros, né? E assim eu tenho lançado aí todo o meu traçado. Depois do traçado, qual que é o próximo passo? A gente lançar os difusores. Como que eu vou fazer? Eu vou entrar, inserir boca de impulsão, né? E vou escolher qual que é o modelo que eu tenho para mim inserir, né? Então eu tenho, por exemplo, difusor quadrado, difusor circular, tenho, por exemplo, aqui difusor rotacional, né? Difusor, por exemplo, que ventila para um lado, para os dois sentidos, né? Eu vou escolher, por exemplo, difusor quadrado. Vou escolher aqui, por exemplo, como difusor de impulsão. Vou aceitar e vou começar a lançar no meu projeto. Vou dar um zoom, o software já busca já automaticamente os locais que eu tenho. Ó. Repetir símbolo, ferramenta contínua, né? E vou aplicando os locais onde eu terei aí as minhas bocas de impulsão, né? E assim eu vou lançando no meu projeto. Nesse ponto, tenho nesse ponto, né? Tenho nesse ponto, né? Tenho aqui, por exemplo, nesse ponto, né? Tenho aqui nesse ponto, e um aqui nesse ponto. Eu vou lançando os pontos onde eu terei os meus difusores, ó. Então basta clicar nos pontos e lançar aí os pontos onde terei os meus difusores, né? Então lançado, ó. Todo momento você pode vir, excluir, né? Esse aqui ficou um pouquinho torto, eu vou repetir o símbolo e vou lançar, né? E agora eu posso definir o fluxo, né? Se eu já tenho esse levantamento, eu posso definir os fluxos. Como eu posso fazer? Eu posso clicar 2 vezes e definir aqui no fluxo. Então, por exemplo, nesse aqui eu tenho 100 metros cúbicos por hora. Nesse aqui, por exemplo, 100 também, né? Eu vou definindo todos os fluxos dos meus sistemas, né? Então aqui, por exemplo, 200. Aqui, por exemplo, eu tenho 200, né? Aqui eu tenho 230, né? E vou atribuindo os fluxos, ó, 230, né? Aqui, por exemplo, um pouquinho maior, eu tenho 250, né? Eu vou atribuindo, ó, todo o meu fluxo ao meu projeto. Aqui, por exemplo, tenho 4, então, por exemplo, posso lançar 200 em cada um.
Ou simplesmente, para ficar um pouco mais dinâmico também, o que você pode fazer? Se os seus ambientes possuem o mesmo fluxo, você pode definir em apenas um, né, e copiar com a ferramenta de duplicar. Assim você tem também uma agilidade um pouquinho maior com o lançamento, caso forem iguais aí os seus fluxos, né, para todos os ambientes. Então, vou colocar aqui 200. Vou lançar esse aqui, por exemplo, como 100. Esse como 100. Né? Só para a gente finalizar o nosso projeto. E aqui como 100. Tá? Então, definir, o que eu posso fazer? Eu posso agora verificar se todos os pontos estão conectados. Clicando aqui na ferramenta de conexão, ó, já me mostra os modelos que não estão definidos. Ó. Então, esse aqui, por exemplo, ó, não tem nesse ponto. Por quê? Porque foi passado direto. Ó. Então eu vou apagar esse aqui, que não faz parte também no projeto. Ó, esse faz, né? Vou verificar novamente, ó, esses dois também não fazem. Então, todo momento você pode verificar quais são os difusores que não fazem parte do projeto. Né? Então eu vou apagar esse aqui. Ou simplesmente eu posso voltar, dar um Ctrl Z e falar que eu tenho um aqui, né? Na verdade, acabei esquecendo de fazer a divisão. Então eu vou vir aqui em edição, partir, né? Ou simplesmente aqui vem dividir em 2, né? E agora tem como partir. Vem partir, ok. Verificar, ó, já não tenho mais aquele difusor que estava faltando, né? Então se eu voltar, ó, nesse ponto eu não tenho também, eu apago. O legal do software é que ele avisa os pontos que não estão conectados, os erros, né? Tudo isso de forma automática. Então, uma vez lançado todo o nosso fluxo, todo o nosso traçado, podemos pedir para o software agora calcular. Eu vim aqui em calcular dimensões, ó, o software já faz o cálculo total de funcionamento do meu aparelho, a impulsão, né? Aqui eu não tenho retorno, que eu vou estar lançando ainda. E aqui você já consegue verificar através do fluxo total qual que é o aparelho mais viável, né, para o seu dimensionamento, né? Então eu dou aceitar, o software já faz o cálculo, né? E agora tenho aqui os resultados também para verificação aqui na parte de baixo, né? Eu já tenho aqui a pressão total, pressão estática, pressão total, né, de todo o meu projeto. Então isso acaba facilitando bastante aí para a verificação de resultados, né? Então, uma vez visto isso, podemos agora efetuar o traçado da nossa tubulação de retorno, né? Então, da mesma forma, eu vou entrar aqui em ferramenta, vou ativar como tubulação de retorno como corrente, vou clicar em aceitar, né? E agora sim, vou clicar aqui em desenhar linha, né? E agora eu vou fazer o traçado da minha tubulação de retorno, né? Então, posso dar aqui um zoom, coordenadas, né? Vou partir, por exemplo, de 1 metro, repetir símbolo, né? E vou definir aqui os locais onde eu terei uma boca de retorno. Então, por exemplo, eu teria uma nesse ponto aqui, coordenadas 1 metro, né? Teria uma nesse ponto, um pouquinho em cima, deixa eu diminuir um pouquinho, coordenadas, vou colocar aqui a ponto 5, opa, okay. Coordenadas, coloquei ponto em vez de vírgula, 0,5, ok, né? Então aqui eu tenho um difusor de retorno, né? E eu vou continuar a minha tubulação. Eu venho para cá, eu tenho, por exemplo, um nesse ponto aqui. Então eu venho coordenadas, né? Por exemplo, 4 metros. Então eu sei que tem um retorno também nesse cantinho aqui, tá? E agora eu vou continuar a minha tubulação, ó. Então eu venho aqui e faço o meu traçado, né? Para esse ambiente também, coordenadas, vou lançar uma nesse ponto e uma nesse ponto, tá? Esse ponto, coloquei continuar, descer para o meu outro ambiente, coordenadas, né? 3 metros, então tenho aqui um retorno aqui também nesse ponto. E agora eu vou continuar todo o meu traçado, né? Então, repetir linha, ferramenta contínua, tem um retorno também nesse ponto, né? Coordenadas a 3 metros, né? Então vamos dizer que a gente lançou todo o nosso traçado de retorno. E agora basta inserir a simbologia. Venho inserir, né? Deixando sempre o ler corrente, retorno,
Vou definir agora o layer corrente como difusor de retorno e vou escolher qual que é o modelo de difusor que eu vou estar utilizando, né? Então o software já possui algumas dimensões, né? Alguns modelos. Então, por exemplo, esse daqui, do aceitar e vou lançando no projeto. Ó. Então, eu sei que tem um retorno nesse ponto, repetir símbolo, né? Repetir símbolo, por exemplo, nesse ponto, né? Esse ponto, repetir símbolo, ferramenta contínua, né? Pegar pontos de conexão. Ó, tem um nesse ponto, né? Tem também aqui não, ferramenta contínua. Tem um nesse ponto, né? E um também nesse ponto. E agora basta entrar com os fluxos de retorno, né? Então eu vou vir aqui, vou clicar 2 vezes, né? Só verificar se meu retorno está com linha de cálculo, né? Ó, tubulação de retorno como cálculo, né? Difusor de retorno como cálculo, aceitar. Agora sim, clico 2 vezes, vou definir o meu retorno, por exemplo, deixa eu checar aqui a minha boca de impulsão, essa é de 100, vou colocar um retorno também de 100. Então, tenho 100 nesse daqui, esse aqui, por exemplo, 200, então esse aqui seria 400, né? Que é das duas bocas de impulsão. Esse aqui é de 100, vou adicionar aqui um fluxo de 100, né? Fluxo de 100, clico 2 vezes, né? Deixa eu checar também esse daqui, 230, retorno 230, né? E por último, esse daqui, que seria 230 também. Então, clico 2 vezes, 230, né? Posso checar a todo momento se as tubulações estão conectadas, né? Então, vou selecionar, verificar, ó, todos os pontos estão devidamente conectados. Posso checar aqui os layers de cálculo, que são tudo certinhos, ó, do meu aparelho, né? Meu difusor de impulsão, difusor de retorno, tubulação de impulsão e tubulação de retorno. E agora sim já consigo fazer os cálculos, né? Então vou vir em calcular dimensões, o software já me lança aí o ponto de funcionamento do meu aparelho, o fluxo, a pressão estática, a pressão total e também para a minha impulsão e para o meu retorno, né? A velocidade, a pressão estática de todo o meu sistema. E através do fluxo eu consigo escolher qual que é o aparelho aí que é ideal para o cálculo aí do meu sistema, né? Então, fazendo isso, já consigo agora gerar toda a parte de desenhos automáticos do meu traçado. Basta clicar, confirmar com sim, e o software já faz o traçado de forma automática de toda a nossa tubulação, né? Então, o software é bem bacana aí quando se trabalha com a representação dos dutos, né? Então, nós temos aqui um duto flexível, né? O software já mostra aí todo o traçado desses meus dutos, né? De forma bem interessante dentro do sistema. E que eu posso verificar se eu quero só representação dos dutos, se eu quero com linhas, né? Se eu quero todos, né? Aqui o software já me mostra também toda a parte de resultados, né? Quando efetuar o cálculo, o software já gera gráfico de pressões por difusor, né? Então basta selecionar resultados, gráfico de pressões, confirmar com OK, né? Escolher o local onde você quer gerar. Então, por exemplo, nesse ponto, quando eu clico, ó, o software já gera o gráfico de pressão que eu tenho naquele meu difusor. E assim você consegue gerar todos os gráficos de pressões e também verificar todo o meu traçado, tá? O software também permite você visualizar todos os resultados apenas passando o mouse nas tubulações. Basta ativar essa opção aqui de dica na tela, passar aí em cima da tubulação e o software já mostra aí todos os parâmetros, né, de cálculo daquele meu trecho, daquele meu módulo, né? Basta selecionar, ó, o software já mostra todos os parâmetros de cálculo que eu tenho daquele meu módulo, né? E assim eu consigo também agora representar no projeto todos os meus indicadores de cálculo. Basta vir em resultados, elementos de rótulo, sim, né? E definir o que você quer representar. Então vou diminuir a escala para ponto 10. Eu quero que mostre as unidades, quero que me mostre, por exemplo, ó, o alcance máximo, o número de nós, a descrição, dimensão, velocidade, pressão, do aceitar
o software já mostra aí automaticamente todos os parâmetros de dimensionamento, com o duto, com o diâmetro, né? Com a pressão, né? Basta escolher o que você deseja aí representar no seu projeto com a ferramenta Elementos de Rótulo. Basta escolher aí e definir o que será representado aí no seu projeto. Fazendo isso, podemos agora gerar toda a parte de documentação de cálculo. Então, eu venho em resultados, relatórios e resultados, né? Posso escolher o que eu quero representar: registro de autor, memória descritiva, horário de cálculos de unidades terminais, cálculos do uso de cronograma, toda a lista de materiais para execução do projeto. Clique em aceitar. Você deve estar aberto aqui aqui, deixa eu fechar isso. Pronto. Resultados. Aceitar. O software já gera um documento em Word com toda a memória de cálculo do meu projeto, com a descrição do projeto, né? Os dados do edifício, né? As características do meu aparelho, vazão de aspiração e descarga, pressão estática, pressão total necessária, temperatura do ar nos dutos, né? O método de cálculo que foi utilizado, as perdas de carga de pressão por fricção, perda de carga, perda de pressões por singularidades, o método de dimensionamento, né? Que escolhemos aí foi o método de atrito constante, dimensões selecionadas, né? Todos os parâmetros dos dutos, que foram os dutos de impulsão consta 21 e 14 de boca de distribuição, né? A vazão de impulsão, perda de carga, duto de retorno, cálculos da rede dos dutos, né? De todas as minhas bocas, as dimensões, né? Todas as vazões reais, seção na entrada, velocidade de saída, perda de pressão na transformação de conexões, perda de pressão nos dutos de conexões, perda de pressão provocada no comportamento de equilíbrio do sistema, pressão total necessária desde o aparelho, né? E o detalhe dos cálculos aí dos dutos, né? Com as dimensões e com os trechos aí de cada um, com a área, né? Com o diâmetro do duto, com o comprimento do duto, com a perda de pressão nos acessórios, perda de pressão por fricção, perda de pressão total nos dutos, e já gera também toda a lista de materiais para execução de forma automática aí através do Word, né? Então, pessoal, esse foi o software aí, RapidDuct, software para dimensionamento de tubulações de ar condicionado.